E hoje no quadro Bem-Estar e Saúde nós vamos falar sobre um tema muito importante, a obesidade. Você sabia que 51% da população brasileira sofre com excesso de peso? Para falarmos sobre este assunto, nós contamos com a presença hoje aqui do Dr. Nestor Salcedo Júnior, da Clínica CDTO. Dr. Nestor, dentro destes 51%, quem sofre mais com excesso de peso no Brasil hoje? Os homens ou as mulheres? Temos uma má notícia para nós homens. Na realidade, somos nós, os homens, que temos mais excesso de peso dentro da população do que em relação às mulheres. Hoje, os homens têm, em média, na população brasileira, dados de 2003 do Ministério da Saúde, 54% dos homens têm o excesso de peso. Em contrapartida, as mulheres estão abaixo dos 50%. Hoje, na realidade, sim, 48% das mulheres, em geral, sofrem de excesso de peso. E a principal causa continua sendo a má alimentação? Hoje em dia, mais de 90% das causas de obesidade são chamados fatores externos. O que é fator externo? Basicamente são dois. Má alimentação e sedentarismo. Isso já engloba mais de 90%. Os demais 10%, são fatores daí genéticos. Família, o pré-natal, como é que foi, se às vezes você, por exemplo, tem o fator genético, que já conta como obesidade. Mais ainda, tua mãe teve diabetes na gestação, a sua mãe teve um ganho excessivo de peso, já é fator de risco para você ter obesidade na vida adulta. Criança e adolescente com uma má alimentação, uma alimentação irregular, também já é fator de risco para você ter obesidade, inclusive obesidade mórbida na vida adulta. Então, tudo isso entra nos 10%. Nos demais 90% são os fatores justamente que eu te falei, que são má alimentação, alimentação irregular e sedentarismo. E nisso você engloba praticamente 100% das situações de obesidade. E o que pode causar o excesso de peso, doutor? A obesidade? Aí a gente entra em várias situações, por isso que a gente fala que hoje o excesso de peso, a obesidade é um problema de saúde pública. Como você já tinha comentado tempos atrás, mais de 51% da população hoje sofre de excesso de peso. O que acontece com o excesso de peso? É fator de risco para quê? Para uma série de doenças, hipertensão, diabetes. Só hipertensão e diabetes você já aumenta em 6 vezes o risco se você tem excesso de peso. Infarto, derrame, mais de 2 vezes a chance de você ter infarto e derrame se você tem um excesso de peso do que se você tivesse um peso normal. Fora colesterol elevado, insuficiência renal. Outras situações que podem acontecer também, osteoartrose, então artrose dos joelhos principalmente, que acabam sendo comprometidos por carregar todo aquele excesso de peso. Então você tem uma série de doenças hoje que não aumenta uma pequena porcentagem, aumenta em 2, 6 vezes a chance de você ter essas doenças frente se você não tivesse um excesso de peso. Quais são as principais dicas para se evitar hoje a obesidade? Claro, além dos exercícios físicos, também a alimentação é fundamental, né, doutor? Exatamente. Quando a gente orienta a alimentação, porque o que acontece na alimentação? O paciente chega, doutor, eu me alimento normal. Daí o que a gente vai começar a investigar? Como é que é a tua alimentação normal? Muitas vezes é o paciente que tem primeiro, aquele paciente que se alimenta muito e poucas vezes ao dia. Então, eu almoço bem e janto bem. Então você só tem 2 refeições. Ou tem aquele paciente que a gente chama de beliscador, aquele paciente que fica o dia inteiro se alimentando. Tá? São 2 situações. O que a gente costuma muitas vezes orientar os pacientes que vêm ao nosso consultório? Primeiro, a gente encaminha ele para o nutricionista. Tá? Segundo, a gente já fornece uma tabela alimentar para ele começar a se guiar. O que essa tabela nos mostra geralmente? A gente costuma orientar pelo menos 5 a 6 refeições por dia. Quanto mais fracionada for sua alimentação, isso é um sinal para o teu cérebro dizer, eu estou alimentado, não preciso me alimentar mais. Então a cada 2, 3 horas é pelo menos ideal se alimentar. Claro, sempre evitando comida gordurosa, frituras, produtos industrializados que tem muito colesterol, muito triglicerídeo, alimentação ricas em fibras, porque a fibra no intestino ela acaba ajudando a absorver aquele excesso de gordura que acaba sendo eliminada através das fezes. Então tudo isso a gente costuma orientar nas nossas consultas. Dr. Nestor Salcedo Júnior, muito obrigado pela entrevista
E, novamente, fica o convite para a população de Araucária, né, se tiver alguns sintomas em relação à obesidade ou até mesmo outros sintomas relacionados ao quadro de saúde, deve procurar orientação médica, né, e a Clínica CDTO está à disposição de todos. Exatamente, estamos aí à disposição de toda a população de Araucária. Obrigado, doutor. Obrigado. Confira após o intervalo aqui no Jornal Regional. A Associação Comercial do Paraná divulga pesquisa onde o consumidor pretende gastar até R$ 146 com as compras de ovos de Páscoa. Mas em Araucária, até quanto o consumidor pretende gastar? E veja também a previsão do tempo para este sábado.